Oi gente, tudo bem? Eu me chamo Vitória Salles, sou estudante de Psicologia. Estou no 5º semestre e hoje a gente vai dar continuidade aos vídeos do Setembro Amarelo. É uma honra estar aqui, já agradeço a oportunidade. E a gente vai hoje falar um pouco sobre o suicídio nas faixas etárias. Então já curte o vídeo, compartilha com seus amigos, com as pessoas que precisam também conhecer sobre esse assunto que a gente vai desmistificar e também trazer o conhecimento para vocês. O suicídio acontece em todas as faixas etárias, pode acontecer em todas as faixas etárias da vida, tanto da infância até a idade idosa, Então a gente vai hoje ver um pouco e conhecer um pouco sobre os fatores de risco e também os de proteção que anda e que caminha por meio dessas faixas etárias. A vida é composta, gente, é bem clichê essa frase, mas a gente já escutou muito. A vida é composta de uma escada, tem dias que a gente vai subindo essa escada, tem dias que a gente tem que descer para subir novamente. E a vida é assim mesmo. E realmente o suicídio ele percorre durante séculos e séculos, não é somente o mal desse século, o nosso século que a gente está vivendo não é somente o mal desse século, mas ele já vem pendurando aí sobre alguns séculos e pouco se vem falando sobre isso, e principalmente o suicídio em outras idades, em outras fases da vida, como na infância e como nos idosos também. Então, gente, hoje eu queria trazer para vocês um pouco sobre o suicídio a partir da infância, que bastante acontece, só que os casos são subnotificados, porque quando você fala em suicídio de um modo amplo, já existe o tabu, já existe a culpa, já existe o medo, já existe a dúvida e os mitos também. Só que quando você passa para o ponto de discutir sobre o suicídio na infância, gera mais tabu ainda, mais medo, mais confusão, mais culpa, que envolve diversos fatores. Então a criança está ali envolvida no seio familiar e também inserida na escola, onde a gente sabe que também é um momento de aprendizagem, de dúvidas, de crescimento também para a criança e de várias descobertas. E aí um dos fatores de risco pode ser o bullying, pode ser uma separação familiar, pode ser um luto mal vivido, uma pessoa, por exemplo, a criança perdeu a mãe ou perdeu o pai, e isso realmente fica difícil para ela lidar, e aí pode chegar a realmente a criança cometer o suicídio. E a Vitória, por que a gente não vê, por que a gente não sabe, a gente não conhece sobre isso? Porque os casos, infelizmente, são subnotificados, porque é muito triste, realmente, e também a família sente bastante culpa. Claro que não é culpa deles, mas a família sente culpa, a família sente receio, sente medo, de contar sobre isso, de contar que um parente, uma criança principalmente, que vive ali na alegria da infância, nas descobertas, infelizmente cometeu o suicídio. Então por isso que a gente não conhece muito sobre isso. Na literatura fala bastante pouco sobre isso, então a gente, até para descobrir dados, é bastante difícil por esse motivo. Os casos são realmente subnotificados. Pronto, gente, então a gente já pula para outra fase, que é a fase da adolescência e da juventude, É uma fase de novas descobertas, o adolescente está ali, saiu da fase da infância, e agora está entrando numa fase nova, que é uma fase onde há descobertas no corpo, há descobertas sobre a personalidade, sobre os desejos do futuro, em relação a sentimentos, em relação também a estudo, em profissão. Então há também uma certa cobrança, no adolescente e no jovem em si, porque também tem essa questão, você precisa entrar numa universidade, você precisa ser isso, você precisa ser aquilo, e aí já começam a preparar meio que, digamos assim, o adolescente para uma vida futura adulta. Então, a gente vê muito na mídia falando sobre isso, há séries, há filmes, há muita literatura falando sobre isso, porque realmente os maiores casos são na adolescência e na juventude, e a gente precisa trabalhar sobre isso. Os fatores de risco são também, problemas familiares, problemas de relacionamentos, os lutos também, e também a questão da pressão da mídia, a pressão da sociedade em si. E lembrando, gente, o suicídio não é ocasionado sobre um fator, mas é um fenômeno multifatorial. A gente não pode olhar para um indivíduo que é tão subjetivo e tão cheio de complexidades e dizer, não, aconteceu o suicídio por esse tal motivo. Não, a gente não pode olhar assim para o indivíduo, porque realmente é um fenômeno multifatorial, são vários fatores. E aí a gente já passa para a fase
do adulto. É uma fase cheia de várias cobranças, porque o adulto começa a ter a sua autonomia sobre a sua vida, né? Aí vem o casamento, vem as construções familiares, vem também as realizações nas profissões, né? Os estudos, as faculdades. Então, lida muito com essas novas mudanças, né? O indivíduo passa a ser um indivíduo que era mais protegido pela família, né? Vivia dentro do seio familiar, e agora o indivíduo vive no mundo externo, né? E lida com preocupações diversas, né, que a vida adulta exige de cada um de nós. Então, isso também pode, né, misturado com alguns transtornos que pode vir da infância, pode vir da adolescência, né, alguns transtornos mal cuidados que não foram resolvidos. Isso aí pode gerar uma complexidade para resolver as tais questões que a fase adulta vai pedir desse adulto, né? E agora a gente vai passar para a fase, né, da terceira idade, que é justamente o idoso, que, como a gente falou no início do vídeo, a gente passa a vida todinha percorrendo, né, o caminho dessa vida, construindo, desconstruindo, ressignificando, significando de novo, né? E aí o idoso chega na sua última fase da vida e se vê olhando para o passado, que pode ter sido um passado prazeroso, mas esse passado prazeroso mesmo assim ainda pode trazer angústias no presente, porque o luto não é só feito de uma perda de uma pessoa importante, mas o luto também é compartilhado e feito perda de autonomia, perda de liberdade, né? E também a perda da saúde. Isso gera também no idoso uma frustração por não poder sair só, por não poder realizar as suas atividades, muitas vezes não poder ver a família, ou às vezes também viver na solidão, viver em questão de abandono. E aí isso traz também, né, a maioria dos idosos que cometem suicídio é constatado a depressão, né, por causa da solidão, por causa dessas circunstâncias, né, uma vida toda produzindo e chega simplesmente uma fase da vida que ele para de produzir, né, e realmente tem que lidar com essa situação de viver só. E aí também os casos de suicídio nos idosos também são subnotificados pelas questões também, os mesmos motivos das crianças, é a culpa, né, a família se vê, nossa, o que aconteceu perante os meus olhos que eu não vi, qual foi a frase ali implícita que eu não consegui escutar, qual foi a atitude, o comportamento que eu não consegui ver. E também são na verdade, são subnotificados, dizem que foram outros motivos, que a morte foi devido a outros motivos. E aí também dificulta um pouco a gente até estudar sobre isso, mas a gente está mudando isso aos poucos, porque está surgindo novas literaturas, a gente está abordando esses temas, como a gente está fazendo nesse vídeo, trazendo para vocês e falando para vocês, né, desmistificando que o suicídio não acontece só com os jovens, que o suicídio não é só uma frescura, porque não é frescura, né, pode acontecer em todas as idades, né. Há alguns mitos acerca do suicídio e a gente está aqui para desmistificar isso e falar a verdade, o que realmente é concretizado, o que a literatura, o que a ciência fala sobre isso, né. Então, a gente percorreu por toda a vida falando sobre o suicídio. E agora eu queria diretamente me comunicar com você que está assistindo. Primeiro a gente trouxe uma informação e agora a gente está te trazendo, né, para dentro desse vídeo. E eu queria que você se perguntasse nesse momento, né? Eu queria, na verdade, perguntar para você como você tá. Porque agora eu falei, né, sobre todas as faixas etárias. E você que está me assistindo pode ser de qualquer faixa etária que eu falei, né? Pode ser uma criança, pode ser um adolescente, um adulto, pode ser um idoso. E eu queria falar agora com você. A gente é de uma instituição religiosa, é uma igreja que busca, né, ser acolhedora, que busca acolher. E o acolhimento não é somente pregar a palavra, ou então trazer a pessoa aos cultos, ou então sentar com uma pessoa, é fazer com que a pessoa se sinta acolhida, não é somente isso. Mas a gente acolhe também como você está se sentindo. É por isso que esses vídeos estão sendo feitos, certo? Para espalhar o conhecimento e também para te perguntar, né? E te fazer esse esclarecimento, e te fazer essa questão, como você tá e como você vai. E se você está precisando de ajuda, não fique pensando ou se envergonhando em pedir ajuda. Porque eu sempre falo isso quando eu estou falando sobre a questão do suicídio. Quando a gente está doente, a gente vai para onde? Para o hospital. E quando a gente está precisando cuidar da nossa saúde mental, a gente precisa procurar um profissional, a gente precisa pedir ajuda, certo? Então, você não tem vergonha, eu tenho certeza que você não tem vergonha de quando está com dor de cabeça, de quando está com uma doença, ir para o médico.
ir no hospital, falar, olha, eu não tô me sentindo bem, me ajuda, faz algo por mim. Então, se você não tá se sentindo bem, se a sua cabeça, se você tá sentindo que a sua mente, as suas emoções, você não tá conseguindo lidar com tudo isso só, eu queria te dizer que você não precisa lidar com tudo isso só, certo? Tem pessoas pra te ajudar e a gente tá também disponível pra te ajudar de alguma forma. E tem profissionais, né, pra te ajudar a superar por tudo isso que você tá passando. Eu queria agora falar que durante esse vídeo, não sei quantos minutos vai dar, mas durante esse vídeo várias pessoas tentaram suicídio e durante esse vídeo algumas pessoas infelizmente cometeram suicídio. A cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio e a cada 3 segundos, exatamente isso, uma pessoa tentou o suicídio. Então esse vídeo é justamente para te falar que você não precisa lidar com tudo isso só. Não importa a sua idade, isso não importa. O suicídio não é frescura, os transtornos mentais não são frescura. E a gente queria deixar esse recado para você, certo? A nossa igreja, a gente está disponível para ajudar você de alguma forma, para lhe acompanhar e para lhe encorajar se for preciso, para você buscar uma ajuda profissional e para você falar, porque calar não é tratar. A fala traz cura também. E a fé é um dos fatores de proteção de risco. A fé protege o indivíduo do suicídio. A fé protege o indivíduo, né, de se expor a tantos transtornos mentais. Porque a fé também é cura, né? A fé é a crença, a fé é a esperança. Cura também o indivíduo. Então, se você não é aqui da nossa igreja de Fortaleza, né, da Canaã, procure a sua igreja, né, perto. Se você é de alguma religião, se você é evangélico, se você é cristão, procure a sua igreja, procure falar com eles, porque hoje a gente está realmente bastante aberto. O meio cristão buscou, né, conhecimento sobre isso e estão prontos para te ajudar. Né? Procure um profissional, procure a sua igreja e fale, né, se abra. E agora a gente sabe que o suicídio ele percorre por toda a vida, né, de indivíduos que realmente vivem a vida com alguns transtornos mentais ou que passam por situações difíceis de lidar. E lembrando, o suicídio ele nunca quer morrer, porque viver é muito bom, gente. Viver é incrível. E então o suicida nunca quer morrer, ele quer matar a dor. Então a gente precisa ter um olhar mais aberto, olhar para o nosso amigo, olhar para os comportamentos diferentes, olhar para as atitudes diferentes, para as falas diferentes, para a gente também ser, né, uma rede de apoio para os nossos amigos, para os nossos familiares, para quem a gente conhece, para quem a gente segue nas redes sociais também, porque isso também pode ser, né, uma fala implícita aí na rede social. Então, não fique parado, não fique omisso, faça alguma coisa, ajude alguém, né, ajude essa pessoa a se encorajar, a falar sobre os seus sentimentos, sobre o que lhe incomoda. E eu tenho certeza que todos juntos a gente vai vencer. Né? O Setembro Amarelo é justamente sobre isso, né, para a gente discutir sobre esse assunto, não somente no Setembro Amarelo. Né? Queria eu que todos os meses fossem amarelos, para que todo dia a gente pudesse falar, né, e alertar e baixar os dados sobre a questão do suicídio. É isso, muito obrigada pela sua atenção, muito obrigada pelo vídeo, curte aí, comenta, compartilha. E se você não é inscrito, gente, tá perdendo tempo, né? Se inscreva aí, ativa o sininho aí, e é isso, muito obrigada. Tchau.